Com TV, passa no seu smartphone. Jantando com Gigantes, um evento que reuniu Fabiano Feltrin e Emílio Finger falando sobre o empreendedorismo e com o tema O Ponto de Partida para a sua empresa decolar em 2020. Acompanhem! Uma noite maravilhosa para celebrar Jantando com Gigantes. E nada mais, nada menos que Emílio Finger. Bom, para nós caxienses, muitos já sabem o histórico desse grande homem. Mas eu quero deixar aqui uma perguntinha para ele, já expor qual é o limite dele, como foi a superação dele. Para nós aqui acompanharmos e sabermos da onde vem toda essa força. Emílio, daí, é contigo. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer conversar com vocês e eu não tenho como falar sobre o Emílio se não for falar sobre o menino Emílio, né? Porque tudo começou aos 6 meses de idade, quando o Emílio contraiu paralisia infantil e daquele momento em diante começa um grande desafio para ele. Ele teve que aprender a superar, a negociar com os seus limites, mas acima de tudo compreender e aceitar os desafios que a vida havia lhe proporcionado naquele instante. Naquele momento não começava um grande desafio só para mim, começava um grande desafio para os meus pais e para os meus irmãos. Os médicos afirmaram aos meus pais que eu nunca caminharia. Foi a partir daí que esse menino começou a se adaptar às circunstâncias que foi lhe proposta pela vida. E foi aí que ele começou a superar os seus limites através do desenvolvimento pessoal. Nós temos que nos conhecer antes de desafiar qualquer coisa. E foi se conhecendo aos poucos que esse menino foi entendendo e compreendendo que ele podia sonhar. Mas como fazer uma criança sonhar e mais do que isso, acreditar que podia realizar os seus sonhos? Aí eu acho que vem a grande sacada. Sem o apoio da família, isso não é possível. E aí vem a maior âncora que podemos ter em nossas vidas, que é a nossa família. Foi através da minha mãe e do meu pai que esse menino foi acreditando nos seus sonhos, mas muito mais do que isso. Ele foi tendo a expectativa de realizar, porque essa família começou a participar dos sonhos daquele menino. E se você quer realizar alguma coisa, acredite no que você está querendo realizar. Porque automaticamente quando realizamos, quando começamos a realizar, a realização vem através de alguns pontos. E esses pontos são muito claros na vida deste menino. Foi acreditando, transformando os seus sonhos em objetivos, com metas com a ajuda da disciplina, mantendo o foco no que estava fazendo, mas acima de tudo tendo persistência em toda a realização dos seus sonhos. Mas para isto o Emílio teve que aprender muito cedo a ter coragem. E eu sempre digo que a coragem de um homem ela não se mede pelo tamanho do desafio, mas sim pela vontade que ele tem de ultrapassar esses desafios. E eu acho que foi essa vontade de realizar e de viver, que mesmo sendo uma pessoa tão diferente, pudesse encontrar um caminho para realizar tudo isso. Eu acho que ali o Emílio começou a entender que ele era uma pessoa normal. Ele só era diferente em uma coisa, ele caminhava diferente das pessoas. Mas que o que interessava não estavam aqui, mas sim aqui e aqui. Esses pilares que ele comenta, esses pontos realmente são muito importantes, né? Família, a base, a vontade, a coragem. Emílio, junto com isso tem essa gestão do coração, já que falamos do coração. O que vem aí pela frente? A gestão do coração é um livro que partiu das palestras e de uma grande aventura que foi Santiago de Compostela.
A gestão do coração conta a história deste menino até hoje e o resultado da gestão passar para o livro é o resultado de mais de 40 horas de gravação com os meus irmãos mais velhos e com a minha mãe, contando como esse menino contraiu paralisia infantil e o que essa família teve que fazer para ele entender que ele podia realizar todos os seus sonhos através da sua criação. Até eu homenagear a minha mãe fazendo os 933 quilômetros de Santiago. Então, era uma homenagem da melhor forma que eu podia fazer, caminhando. Era essa forma que eu fui homenagear a minha mãe. E sem dúvida nenhuma, a gestão do coração, ela fala sobre uma experiência de vida, que todos nós temos as nossas. O Emílio não é nenhum super-herói, o Emílio é só uma pessoa normal que acreditou que podia realizar. Nós todos temos as nossas dificuldades, e nós não estamos aqui para medir qual a dificuldade maior ou menor, até porque seria quase incoerente, porque o que pode ser fácil para mim pode ser muito difícil para alguém. O que nós estamos aqui é para ajudar a que as pessoas compreendam que dá para realizar. E que as pessoas, independente do que tem pela frente, podem sim acreditar. Então, além de toda a história de superação de vida, de tudo que tu conseguiste, tu também é um grande empreendedor, também tem negócios e também vais falar hoje sobre isso, sobre a empresa, sobre Decolar. E 2020 é o ano, então? Eu estou há 24 anos trabalhando para o Grupo Randon, sou proprietário de uma das franquias com mais meus sócios, e nós viemos tendo resultados excepcionais todos os anos. O que nós levamos como a principal razão desse sucesso? Primeiro que nós temos que entender do que nós estamos fazendo e ser apaixonado pelo que nós fizemos. E todos os anos nós entendemos que uma das palavras-chave é a inovação. E quando as pessoas falam inovação, elas pensam que inovação é criar um novo produto. Não, inovação é inovar em cima daquilo que você já tem. Mas muitas empresas e muitas que eu conheço, elas tratam de inovação, gastam milhões em inovação e esquecem das últimas 3, 4 palavras da inovação, que é ação. Ou a gente faz ou alguém faz. E se alguém fizer, nós vamos sair atrás. Então nós temos que inovar, mas agir, fazer, desenvolver. E eu sempre digo que a principal parte de uma empresa é a parte da venda. E a venda, ela não é só vender, é cuidar da venda. Cuidar daquilo que tu vende, porque o teu cliente, ele não é passageiro hoje. O cliente compra sucessivamente pelo resto de sua vida. Eu gosto muito de usar um exemplo que o meu pai comprou um carro em 1974 e foi comprar o próximo carro em 1979. Hoje nós trocamos carro quase todos os anos. Esta é a inovação. Esta é segurar o nosso cliente em cima daquilo que nós precisamos, desenvolvemos e entregamos para ele. E entregar muitas vezes não é entregar só o que temos na mão, é entregar o que ele vai ter amanhã. Então, me parece que para termos sucesso em 2020, 2021, 2022, nós não podemos ficar parados no mesmo lugar. E saber que nós temos sempre algo a melhorar. Porque me parece que o salto alto nos dá um tombo maior. Então nós temos que usar uma rasteirinha ou um tênis baixinho para nos mantermos na altura do nosso cliente. A parte mais importante da empresa está fora da empresa, é o cliente. A gente costuma muito ouvir, fazer mais do mesmo. Eu acho que na verdade aqui quase tu disseste isso. E a razão do viver, que é nosso cliente. Eu vou te completar essa frase um pouquinho, eu vou tomar liberdade. Fazer mais com menos. Esta é a grande sacada do empresário do futuro. Essa Emílio me ganhou. Emílio, então deixa uma mensagem de superação de limite, então, tua, assim, bem coração, bem pessoal pra gente, da Bitcom. O tempo é o nosso maior desafio, mas ele é também o nosso maior presente. Muito obrigado a todos vocês, é com muito carinho e com muito orgulho que eu apresento sempre a história do menino Emílio, porque ele é verdadeiramente um vencedor, uma pessoa que
conseguiu superar uma das doenças mais cruéis da sua época, acreditando e com a família do seu lado. Nessa edição de Jantando com Gigantes, a gente tem Fabiano Feltrin, um grande empreendedor também da nossa região, onde administra o Grupo Feltrin, entre outras empresas. Fabiano, antes que a gente comece com o tema da tua palestra, eu quero também que tu conte pra gente da onde surgiu essa veia empreendedora e também o lado artístico, porque o Fabiano também é cover do Elvis Presley. Então conta um pouquinho pra gente dessa tua grande magia aí. Bom, te cumprimentar, um prazer enorme estar aqui contigo, cumprimentar os nossos telespectadores da Bitcom TV, dizer que eu lá no princípio, quando eu comecei a pensar em empreender, porque ninguém me deu emprego, um dos motivos. E eu fui oportunizado através dos negócios da família, eu comecei lavando carro com 12, 13 anos de idade, e eu me lembro que eu era proibido de atender clientes. Mas eu me arriscava. Assim que eu podia, eu saía na frente quando o cliente chegava, antes do vendedor chegar, atendia. E até que eu vendi o meu primeiro carro. Depois que eu vendi meu primeiro carro, eu virei um vendedor, deixei de ser lavador de carro. E aí eu me apaixonei por pessoas, né? Esse é a grande vocação que eu tenho, a motivação que eu tenho é lidar com pessoas. Eu acredito que o êxito dos meus negócios seja essa questão. Que bom saber disso, né? Porque é difícil, às vezes, alguém na família querer seguir o lado empreendedor e até mesmo atender pessoas e ficar de frente com o cliente. Isso é uma característica realmente de quem vence no lado empreendedor. Fabiano, também o tema da tua palestra hoje é um novo mundo, uma nova vida. O que tu quis dizer com isso? Bem, nos anos 90, eu tinha concessionárias de automóveis. E em algum momento, eu participei da Associação Brasileira dos Distribuidores Ford e passei todos os cargos lá, como delegado, como presidente regional, e acabei, em algum momento, me tornando o melhor gestor de concessionárias Ford no mundo, num prêmio que eu ganhei em 1999. A partir daí, muitas pessoas e concessionárias vinham me visitar para saber o que nós estávamos fazendo de diferente para levar esses cases de sucesso. Aí eu acabei tendo uma relação com o presidente mundial da Ford Motor Company e aí eu também comecei a fazer palestras pelo Brasil, mas do meu segmento, do segmento de automóvel. E aí, sem querer, eu acabei me tornando um palestrante e aí também eu fui treinado no final dos anos, dos anos 90, 99 para 2000, eu tive um treinamento muito forte, que ele foi muito relacionado à área de pessoas, que é a área que eu mais gosto, gestão de pessoas. E aí eu entendi que um novo mundo, uma nova vida, parte da gente mesmo. O mundo, a velocidade das mudanças, ela é muito mais rápida do que a gente possa acompanhar. Então, estar inserido, né, estar dentro do contexto, é o que todo ser humano almeja. Desde criança, quando a gente está num colégio e a gente está numa sala de aula, e você quer ser inserido. Então isso me fez ver que todas as pessoas que são bem tratadas ou que se sentem inseridas, elas acabam sendo mais felizes. Então um novo mundo é você mudar o seu comportamento e também utilizar as tecnologias digitais a seu favor. Eu, por exemplo, não tenho vergonha de dizer que eu sou analógico, né? Tenho 50 anos de idade e sinto que eu tenho que estar inserido nas tecnologias para que os meus negócios possam prosperar. E aí você lida com uma galera de 16, de 18 anos que trabalha com a gente, que lida com as tecnologias digitais, você lida com as pessoas que têm mais experiência, que são melhores no relacionamento. Então um novo mundo, uma nova vida é você mudar o seu comportamento e saber conviver nas mais diferentes áreas e de todos os níveis de relacionamento. Fabiano, eu li uma frase tua que me chamou muita atenção, que diz assim: ouça quem tem resultados e não opiniões. E aí? É que, na verdade, hoje, com as redes sociais, as pessoas se arriscam a falar mais, né? Não é uma maneira de você estar se relacionando, estar falando, mas você pode dar a sua opinião. Então, eu assisto hoje muita gente dando palpite. E aí eu digo o seguinte: sigam aqueles que têm resultado e não aqueles que têm opiniões. Saindo um pouquinho do lado empreendedor, que não deixa de ser, porque
ser cantor também tem um desprendimento aí de empresariado junto. Me fala como surgiu essa questão de tu ser cover do Elvis, porque isso também é um exemplo de superação, de limites, enfim, de como tu chegou aí, porque eu adoro, te acompanho e eu acho assim que tu és perfeito nisso que tu faz também. A gente pode dar um resumo para as pessoas terem o sucesso. A minha palestra é baseada nos estudos desde 1930, um estudo americano, do que as pessoas que têm sucesso, que são felizes, que têm equilíbrio emocional, o que eles fazem na rotina do seu dia a dia, que eles são tão bem-sucedidos, são felizes e as famílias são maravilhosas. Bem, começa pela atitude. Quando a gente inicia algo que nós vamos fazer, você não tem ainda o know-how, né, o conhecimento necessário para você ser exitoso. Então você precisa da atitude. Até mesmo quando eu ouço as comparações, mesmo nas universidades onde eu faço as palestras, eles vendem conhecimento. Então eles não gostam muito que eu falo isso. O que é mais importante, atitude ou conhecimento? E aí eu me permito humildemente a dizer que o mais importante num primeiro momento é a atitude, porque se você não tem a atitude de querer ir lá estudar, você não adquire o conhecimento. Então o primeiro momento é a atitude. Então, por exemplo, na questão do Elvis, foi a coragem e a atitude de fazer o primeiro show, de se arriscar, treinar, de fazer o ensaio e de tentar e se permitir se arriscar e fazer o primeiro show. Bom, a partir do primeiro show, que eu tive a coragem de fazer, e eu tenho muita vergonha de mostrar ele num vídeo que eu tenho gravado, porque tem muita coisa errada lá, mas a atitude me fez com que, no outro final de semana, o Banco do Brasil me convidou para fazer um outro show. Depois do outro show do Banco do Brasil teve outro e fazem 15 anos que eu faço isso, ininterruptamente, todos os finais de semana, há 15 anos, pelo mundo inteiro. Então, se eu não tivesse me arriscado e ter a atitude do primeiro show, eu não teria chego como o melhor cover de Elvis da América Latina. Toda a questão do preparo, do ensaio, do arriscar, do estudar, é o que faz a diferença, né, Fabiano? Me dá, assim, então, uma mensagem hoje de superação dos teus limites para quem está nos vendo aí. Qual é a dica que tu deixa? Tudo que eu comento nas minhas palestras, eles são estudos científicos, não é nada meu, não fui eu que inventei, são questões que são científicas e provam isso. A teoria da repetição é um dos grandes segredos do sucesso. É um estudo americano, Augusto Cury trouxe isso para o Brasil e também mostra que é uma realidade. Quanto mais você treina naquilo que você faz, melhor você fica. Vamos lá, vamos imaginar um médico que faz a primeira cirurgia. A gente ouve, quando um médico é muito bom, um cirurgião é maravilhoso, ele faz uma cirurgia e fica um pedacinho assim só de marca, né? Praticamente não aparece. A primeira cirurgia fez uma boca de coringa na criatura. Então isso também serve para todas as profissões. Michel Teló, antes de virar um cantor, tocou 15 anos em bailão, 5, 6, 7 horas de bailão tocando gaita até virar um cantor. Então a teoria da repetição é treinamento. Qual é o segredo do sucesso? Treinamento. O segundo segredo, treinamento. O terceiro segredo, treinamento. Adorei a dica. Vamos continuar treinando. Fabiano, te agradeço muito. A Bitcoin TV tem um prazer enorme em conversar contigo. E sucesso e boa noite. Opa, peraí. Oh. Valeu, muito obrigada. No programa de hoje, vocês puderam acompanhar 2 exemplos de vida que nos ensinaram que se a gente agir com emoção, com garra, atitude, coragem, a gente chega lá. E é isso que a gente deixa de dica. Status, a vida é agora. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.